Você já começou a pensar como a gente está ficando cada vez mais mentalmente preguiçoso? Isso por conta da inteligência artificial, que acaba fazendo muitas coisas por nós. Ela acaba respondendo, decidindo várias coisas pra gente, escrevendo texto, sendo até mesmo uma forma de psicólogo em momentos difíceis. Isso acaba sendo uma coisa muito negativa, porque a gente acaba perdendo a nossa capacidade de resolver os problemas e colocando em outra coisa, numa inteligência artificial, como uma espécie de solucionador dos nossos próprios problemas, uma coisa que a gente mesmo deveria ser capaz de solucionar. A inteligência artificial vai ser para o nosso cérebro aquilo que o carro foi para o nosso corpo há muito tempo atrás. E se você não parar para pensar e se questionar um pouco mais sobre isso, vai pagar o preço daqui a alguns anos. Quando o carro foi inventado, há muitos anos atrás, ele resolveu um problema real na época. Fez a gente ir mais longe, mais rápido, com menos recursos do que se a gente precisasse caminhar, por exemplo. Só que isso trouxe uma consequência muito negativa. A gente parou de subir escadas, a gente parou de caminhar longas distâncias. O resultado é que a gente acabou ficando um pouco mais sedentário. Hoje, com o carro já inventado, a gente precisa de outra atividade artificial para preencher aquele espaço. E hoje, a inteligência artificial, ou a IA, acabou preenchendo isso. Só que, por consequência, a gente acaba ficando sedentário mentalmente falando. Ou seja, a gente ficou sedentário por excesso de conforto, e o ser humano ele não lida bem com tanta facilidade. Ele precisa de desafios constantes para procurar cada vez mais se desenvolver e estar sempre em movimento. Quando a gente tem muito conforto, a gente não evolui, e o ser humano ele não lida bem com muito conforto na vida. A gente precisa de um pouco de dificuldade, o que não acontece hoje em dia, porque a gente tem muita facilidade. Hoje em dia, todo mundo acaba usando o ChatGPT ou outra inteligência artificial para resolver a maioria dos problemas. Escrever um texto, mandar um e-mail, ser um conselheiro amoroso, resolver um problema do casamento, acredita, tem muita gente que faz isso. Enfim, vários problemas as pessoas tentam resolver através da inteligência artificial, ou seja, elas acabam colocando em outra coisa, colocando a expectativa para resolver algum problema do lado de fora e não tentando resolver por elas mesmas. Aí que está o problema. Tu acaba perdendo a capacidade de pensar por si mesmo, o que é um grande perigo. O nosso cérebro, assim como o nosso corpo, ele precisa de complexidade, precisa de esforço, de uma coisa um pouco mais difícil para ele poder evoluir. Quando a gente tem algo muito fácil na nossa vida, a gente não evolui, tanto o nosso corpo quanto a nossa mente. Vamos pegar, por exemplo, uma pessoa que trabalha na roça, né? Que trabalhou muito tempo na roça, fazendo muito esforço, antigamente. Hoje em dia, provavelmente, ela está muito bem, porque o corpo dela ela foi exigido, a mente dela também foi exigido antigamente, com vários problemas que existiam na época. Então, hoje ela está numa situação muito boa, provavelmente não tem tantos problemas de saúde assim, ela está muito bem. Ao contrário de uma pessoa que teve tudo muito fácil lá atrás, só que hoje ela enfrenta as consequências disso, seja na sua mente ou no seu próprio corpo, que não foi tão exigido lá atrás e hoje não está muito bem. Outro exemplo aqui, uma criança que nunca brincou na rua, nunca se sujou, é muito fácil dela ter uma doença, é muito fácil dela ficar gripada, por exemplo, em comparação com uma criança que cresceu brincando com os amigos na rua, se sujando, coisa de criança, coisas que as crianças devem fazer. Essa criança, provavelmente ela vai ter menos chance de pegar uma doença, de ter alguma gripe, por exemplo, porque o corpo dela ele foi exposto a dificuldades, foi exposto aos problemas, às situações da vida. Então, o nosso corpo, a nossa mente precisam sempre de estímulos, de dificuldade, de um pouco de esforço. Quando a gente tem tudo na nossa mão, isso mais pra frente vai acabar se tornando um grande problema. O mais perigoso disso tudo é que agora talvez você não perceba as consequências disso, essa decadência mental, só que lá na frente os problemas eles vão começar a aparecer, ou até mesmo já aparecem hoje em dia, com várias pessoas se autodiagnosticando com TDAH, por exemplo. É claro que existem pessoas sim que têm esse problema, só que muitos casos não passam de uma mente que não está sendo mais exigida, sabe?
As pessoas acabam terceirizando o seu raciocínio, colocando outra coisa para pensar por elas, e por consequência a mente vai enfraquecendo com o tempo. Isso é uma coisa muito normal. É onde as pessoas não conseguem mais, por exemplo, ler um livro, se concentrar, não conseguem mais estudar, mais ter foco, clareza mental. Uma coisa que deveria ser comum, só que muitas pessoas acabam enfrentando esse problema. O que a gente está enfrentando agora é uma verdadeira revolução, né? Revolução da inteligência artificial. Isso que já foi mostrado há muitos anos atrás, né? O que poderia acontecer. Só que a gente não pode colocar ela como mais poderosa do que a gente mesmo, porque no final das contas ela foi criada por nós humanos. Então a gente não pode deixar que ela fique mais forte do que nós. Então a gente precisa sempre se questionar sobre isso e não transferir a responsabilidade para ela, deixar que a gente mesmo seja capaz de resolver os nossos próprios problemas. E também não deixar que a gente vire só um consumidor ao invés de um produtor. Quando a gente usa a inteligência artificial em excesso, a gente está perdendo essa capacidade da criatividade, da resolução de problemas, de pensar com mais clareza, e tudo isso acaba fazendo uma grande diferença na nossa vida, querendo ou não. A gente precisa usar a inteligência artificial como uma ferramenta e não como uma muleta. Vai chegar o tempo em que pensar por conta própria vai se tornar um grande diferencial. Antes de pedir ajuda para a máquina, tenta pensar sozinho, formular as próprias ideias, manter a tua mente ativa. É só assim, aos poucos, que você vai preservar a tua clareza mental e deixar que a tua mente não fique perdida.